Hoje, nesse novo estudo que estamos fazendo, nessa série, né? Hoje o nosso estudo tem como título Cristo em Nós, Orientações do Espírito Santo. E hoje nós vamos ler os versículos do 14 ao 17. Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao 17. Diz assim o texto: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, logo nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Como temos o hábito, vamos fazer também aqui agora a leitura do mesmo texto, mas numa outra tradução, que é a tradução de J.B. Phillips. Diz assim, e é interessante que aqui na tradução de J.B. Phillips, ele já traz essa divisão e ele traz assim uma pequena perícope, que seria do 14 ao 17, e aí então ele tem um pequeno títulozinho que é Cristo vive dentro de cada um, sigam a orientação do Espírito. Então, o nosso título da lição de hoje, Cristo em Nós, Orientações do Espírito, nós tiramos desta texto aqui, dessa tradução da Bíblia. Então, nós lemos assim: todos os que seguem a orientação do Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês não devem se tornar relapsos, caindo na velha atitude escravizante do medo. Vocês foram admitidos no círculo da família de Deus e podem dizer do fundo do coração: Pai, meu Pai. O próprio Espírito confirma nossa convicção interior de que realmente somos filhos de Deus. Pense no que isso significa. Se somos seus filhos, então somos herdeiros de Deus, e tudo o que Cristo herda também irá nos pertencer. Sim, se participarmos dos seus sofrimentos, certamente participaremos de sua glória. Paulo então começa dizendo para nós aqui que através do Espírito Santo, na força do Espírito Santo, que nós fomos adotados e inseridos na família de Deus. No livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 5, nós lemos assim: em seu amor, Deus planejou que fôssemos adotados como seus próprios filhos por intermédio de Jesus Cristo. Então, através do seu amor, da sua graça, Deus nos adota através da obra da cruz. Ele nos leva a realmente vivermos em família. Mas agora diz assim, se uma das características que vão demonstrar que nós somos filhos de Deus. Não é se eu fui batizado e inserido numa denominação. Isso é importante, você tem que fazer parte de uma igreja. Não diz também que porque você lê todo dia a Bíblia, então você é um filho de Deus. Porque você vem ao culto, precisa vir ao culto. Mas isso não é uma característica de que você seja filho de Deus. Tem pessoas que leem a Bíblia por ler, tem pessoas que vêm na igreja por vir, e tem pessoas que fazem tal coisa por fazer. Mas aqui, uma das características marcantes que Paulo traz para nós é de que, se somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito. Nós seguimos as orientações
do Espírito Santo. Alguém escreveu e disse: sem a sua direção, ou seja, sem a direção do Espírito Santo, somos incapazes de discernir para onde devemos ir na vida, as pessoas de quem devemos nos cercar e o melhor momento para nossos esforços. Perceba que o Espírito Santo ele vai realmente nos orientar a cada momento. Quando Elias confronta ali Baal, as divindades, ele chega para o povo e diz assim: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, sirva a Ele. Mas não fique aí uma mente dividida, uma mente dúbia, um pensamento doble, como diz Tiago. Então, através do Espírito Santo, nós passamos a ter esta capacidade de discernir. E aí, então, o Espírito Santo vai nos levar a vivermos em santidade. O Espírito Santo nos leva realmente à presença do Senhor. Então, como consequência, podemos dizer assim, do versículo 13, que nós mortificamos as obras da carne, isso vimos no nosso estudo passado. Então, através dessa ação mortificadora, agora o Espírito Santo começa a trabalhar nas nossas vidas. Mas eu preciso aprender a ouvir o Espírito Santo e me deixar guiar pelo Espírito. Então, porque eu posso ouvir, mas não obedecer. Mas muitas vezes eu quero fazer as coisas para o Senhor, mas eu não obtive ou não estou atentando para a orientação do Senhor. É por isso que no livro de Provérbios diz assim: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é a morte. Então, se eu não seguir a orientação do Senhor, eu posso até tentar fazer algo bom, mas esse bom não vai ser o bom de Deus. Eu sempre enfatizo, porque se você ler ali no livro de Apocalipse, todas as 7 cartas que foram enviadas para aquelas igrejas, e podemos entender que nós somos a igreja do Senhor, e alguns autores falam que muitas vezes todos nós temos algumas características, vamos dizer assim, dessas igrejas de Apocalipse. Mas eu quero enfatizar o final da carta, quando o Senhor Jesus fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que? O que o Espírito está dizendo às igrejas. Mas hoje muitas vezes nós ouvimos tantas vozes aí, mas não prestamos atenção àquilo que o Espírito Santo está fazendo. Por isso Paulo, ele diz assim: olha, nós não recebemos um espírito de escravidão, nós não recebemos um espírito de medo, mas nós recebemos um espírito que vai trazer para nós a adoção divina. Então, todo filho tem que obedecer à voz do Pai Celestial. Nós recebemos um espírito de adoção. E agora, como parte da família de Deus, nós temos que seguir as orientações do Espírito Santo. Então, esse relacionamento que nós temos com Deus hoje, podemos dizer que é uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas, porque o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade, e esta verdade que é Cristo, a obra da cruz, tudo aquilo que Jesus Cristo realizou, passa a fazer parte da nossa vida e do nosso viver. Então, nós devemos agora nos comportarmos como filho de Deus. Nós temos que andar como filhos de Deus. Não podemos andar como andávamos antes. Não podemos fazer o que fazíamos antes, porque agora nós somos orientados pelo Espírito Santo. Por isso, o apóstolo Paulo deixa bem claro, que, na verdade, ao sermos guiados pelo Espírito Santo, nós estamos cumprindo a vontade de Deus em Cristo Jesus. Antes, nós podemos dizer que a lei ela apontava o que deveria ser feito, mas ela não nos capacitava a fazer o que deveria ser feito.
Agora, o Espírito Santo, ele vai revelar para nós aquilo que Cristo fez e as implicações dos feitos da obra da cruz no nosso viver. E aí, então nós poderemos viver realmente em novidade de vida. Antes nós éramos escravos, agora somos filhos do Senhor. E como filhos do Senhor, o Senhor até fala num dos seus comentários com o povo ali, ele fala assim: se vocês são maus, mas dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Ele não vai dar uma pedra a quem pedir pão, ele não vai dar um escorpião, uma serpente a quem pedir peixe. Ou seja, o Pai Celestial é aquele que nos ajuda em nossa caminhada. Então, o Espírito Santo nos traz para a família de Deus. E agora, como filhos de Deus, vivemos pela orientação do Espírito Santo de Deus. E aí, então, ele fala assim que através do Espírito, nós poderemos clamar. E aqui, então, ele usa a expressão muito utilizada por Jesus, o Abba, Pai. Abba, Pai. E na tradução J.B. Phillips tem a expressão Pai, meu Pai. Isso é importante quando nós reconhecemos a ideia realmente de Deus como um Pai. E em 1 João, capítulo 3, no versículo 1, nós lemos assim: vejam como o amor que o Pai tem por nós é maravilhoso. É por isso que podemos ser chamados de filhos de Deus, pois é o que somos. Então eu gostei dessa expressão, que ser chamado filho de Deus é uma expressão maravilhosa do amor de Deus. E nós podemos ser chamados filhos de Deus. E aí, então, nessa tradução e outras traduções diz: pois de fato somos, pois na realidade nós somos, pois pela obra de Cristo nós somos filhos de Deus. E isto é algo maravilhoso. A expressão Abba Pai, alguém também num comentário diz, também usado como um termo carinhoso por parte de um filho, um relacionamento afetuoso e dependente. Querido Pai, um termo educado e sério, mas também coloquial e familiar. Então aqui, esse texto, a expressão Abba Pai, ele enfatiza, vamos dizer assim, duplamente a paternidade de Deus. Nós não somos órfãos, nós somos filhos do Senhor, nós somos adotados à família de Deus. Por isso, aqui fala assim, que o termo, Abba Pai, segundo alguns autores, é um termo educado, mas é sério, não é uma ideia de infantilização, como muitas vezes algumas pessoas utilizam, Não é errado, se você usa dessa forma e ora dessa forma, não é errado, não estou dizendo que é errado, mas não traz toda a essência da verdade da palavra. Muitas vezes algumas pessoas utilizam papaizinho, querido e tal. Não, a ideia assim é de que Deus é Pai, e nós somos seus filhos. Então, enfatiza a dupla paternidade de Deus. Então, por exemplo, se Paulo ou mesmo Jesus tivesse a intenção de utilizar a expressão papaizinho, enfim, no grego tem a palavra papas, que é papai, então poderia utilizar essa expressão, ou a palavra pater, que também é pai, mas aqui a palavra Abba Pai, essa expressão em aramaico, enfim, de certa forma nós poderíamos interpretar a ideia assim do Abba Pai, para que tenhamos mais seriedade realmente e força desta palavra. Um autor diz assim, que nós podemos expressar a expressão, podemos dizer sobre a expressão Abba Pai, que é Pai,
eu te obedecerei. Então, por que isso é importante? Porque dentro do contexto, Paulo está dizendo que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Então, se nós clamamos Abba, Pai, essa ideia, Pai, eu te obedecerei, não é estranho. E por quê? Porque ela nos traz dois elementos aqui na expressão Abba, Pai. Primeiro, a de intimidade, de comunhão, e logo em seguida também de obediência. Então, a expressão Abba, Pai não é apenas intimidade, mas também é obediência. Por isso nós podemos clamar Abba, Pai. E essa expressão, clamamos, quer dizer, nós choramos, nós gritamos, nós reconhecemos realmente que agora a nossa vida é totalmente diferente por pertencermos ao Senhor. Alguém escrevendo sobre essa expressão, ainda o Abba Pai diz: o Espírito Santo nos inspira a termos uma confiança absoluta e inalterável para com Deus, reconhecendo que somente Ele pode nos ajudar. Por isso, a Abba Pai é a intimidade e obediência. Pai, eu vou te obedecer. Então, através disso, nós estamos reconhecendo que somente Deus pode fazer aquilo que realmente nós precisamos para a nossa vida e para o nosso viver. Uma outra ideia que Paulo nos traz nesse texto que estamos estudando, no versículo 16, ele fala assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós cremos que o ser humano é espírito, alma e corpo. Então, o Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito. Como eu disse, algumas traduções traz a ideia, o mesmo espírito, essa expressão espírito está em letra maiúscula com o nosso espírito, o espírito humano em letra minúscula. Então, há uma testificação. A palavra grega para testificação traz a ideia que o Espírito, ele nos assegura. O Espírito confirma. O Espírito fala no nosso mais profundo, no nosso mais íntimo. O Espírito se une ao nosso espírito. Para quê? Para trazer a realidade que nós somos filhos de Deus. Como diz lá 1 João, de fato nós somos filhos de Deus. E essa testificação, ela acontece no nosso espírito. Segundo alguns estudos, no espírito humano é onde nós temos a intuição, a consciência e a comunhão para com Deus. Então nós temos a consciência de que precisamos do Senhor, nós temos a intuição, não é a intuição humana, mas a intuição provocada pelo Espírito, que nos leva a obtermos e reconhecermos a necessidade que nós temos de Deus. E então, através desta comunhão com o Pai Celestial, só é possível porque o Espírito testificou ao nosso espírito, confirmou, assegurou, falou ao nosso mais íntimo e profundo do nosso coração, dizendo: você é filho de Deus. Não se esqueça disso. Por isso, quando Jesus ele fala, olhai as aves dos céus, olhai os lírios do campo, e ele fala dos pássaros que não semeiam, não colhem, mas o Pai Celestial a sustenta. E então ele diz assim: não valeis vós muito mais do que os passarinhos? Então a certeza que temos é do amor e do cuidado de Deus para com nossas vidas. E é isso que o Espírito Santo vai trazer para nós. Por isso nós podemos clamar, como eu disse, falar em voz alta, nos abrirmos inteiramente para a ação do Espírito Santo, principalmente, queridos, nos momentos que nós nos achamos que estamos sozinhos e de que Deus
não se importa conosco em nenhum momento. O Espírito testifica com o nosso espírito. E num comentário sobre esse texto, eu achei interessante, quando o autor ele diz assim: por que o Espírito não testifica a nossa alma? Ele testifica ao nosso espírito. Nesse mesmo estudo, a pessoa então comenta quais seriam os componentes ou as características da nossa alma. Então, na nossa alma, nós podemos dizer que temos ali a nossa psique, as nossas emoções, as nossas vontades. E essa é uma área muito, vamos dizer assim, problemática, porque muitas vezes na nossa alma os nossos sentimentos, as nossas emoções nos enganam, nosso coração nos engana. Por isso a testificação está no Espírito Santo com o nosso espírito. Então, não é algo emocional, não é que eu me sinto filho de Deus. Eu sou filho de Deus e eu sei disso pela fé. Eu não tenho um sentimento de que talvez Deus vai me agraciar. Não, eu tenho uma convicção do Espírito que eu fui já agraciado e fui adotado na família do Senhor. Então perceba assim que é importante nós compreendermos isto, mas não só compreender intelectualmente, mentalmente, mas aplicar as verdades de Deus nas nossas vidas. É assim, o texto sempre que eu lembro lá de Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, ao nos comprometermos, ao ouvirmos a direção do Espírito Santo, então a palavra vai vivificar, a palavra vai se tornar viva. E a palavra, como disse Jesus, vocês examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Então, lermos a palavra para que tenhamos um conhecimento e um relacionamento melhor com Jesus. E desta forma, na nossa caminhada com Jesus, assim como os discípulos no caminho de Emaús, os nossos olhos se abrem, o nosso coração é tomado pelo fogo do Senhor. E aí, então, nós que antes estávamos desanimados e quem sabe voltando para trás, recuperamos o fôlego e voltamos para a Jerusalém, voltamos para a missão, voltamos para a realidade de Deus e não para os nossos próprios sentimentos. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Quando lemos ali o Salmo 73, nós vemos também que Asaf, ele fala assim: olha, eu comecei a reparar os ímpios e vi que parece, ao meu ver, que eles não têm problemas, parece que eles não têm lutas, não enfrentam dores, parece que eles não enfrentam problemas como todos nós. Ele diz assim: por pouco meu pé não resvalou. Então nós precisamos do Espírito Santo, porque muitas vezes ao olharmos para o mundo, e aí até muitas pessoas utilizam aquela expressão: mas isso não é justo. Então, a justiça humana não produz realmente a justiça real, que é a justiça de Deus. Então, venha o teu reino e a tua justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então, a justiça de Deus é que precisa ser estabelecida. E Asaf, ele só teve uma compreensão quando ele vai até o santuário, naquele momento de oração. E eu creio que um mover do Espírito na vida dele, porque o Espírito Santo é Deus, é de eternidade a eternidade. O Espírito já estava na criação e o Espírito estará na nossa caminhada cristã e estará conosco até o final. Então, é importante nós sermos guiados realmente pelo Espírito Santo. Quando
eu leio ali em Hebreus, capítulo 13, no versículo 5, diz assim o texto: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Então aqui nós temos a ideia de estarmos tendo o contentamento em Deus. Aqui se faz, nesse texto de Hebreus, a referência, talvez o escritor, que era conhecedor do Antigo Testamento, ele deve ter lido ali ou ouvido a história de Josué, quando o Senhor fala para Josué que realmente eu não temas, porque eu sou contigo. Também a ideia do Salmo 118, verso 6, se Deus é o nosso tudo e Ele vive em nós, então de nada teremos falta. Perceba isso, essa frase. Se Deus é o nosso tudo e Ele vive em nós, então de nada teremos falta. Será que nós podemos viver esta realidade hoje? Sim, nós podemos viver esta realidade nos deixando guiar e orientar pelo Espírito Santo. Uma das coisas que nós precisamos entender, todo o processo da obra da cruz, é que Jesus, ele morreu, mas ele não está morto, ele ressuscitou. Mas Jesus não apenas ressuscitou, diz a palavra que ele subiu aos céus e intercede por nós. Mas não só isso, diz a palavra que ele nos enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora vive em nós. Você tem se deixado guiar pelo Espírito? Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós fazemos aquilo que antes era impossível. Podemos dizer que em toda a história bíblica o Espírito Santo inspirou homens e mulheres. Noé construiu uma arca. Moisés se tornou realmente o libertador do povo. Enoque, mesmo vivendo numa geração má e corrupta, andou com Deus. Nós vemos que Elias, mesmo no momento em que toda a nação virava as costas para Deus, ele pôde expressar: vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Deixe o Espírito Santo guiar, deixe o Espírito Santo testificar. E o versículo 17, podemos utilizar aquela música antiga que diz assim: tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não porque é um direito que eu consegui, mas é um direito porque o Senhor nos tornou filhos. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Receba esta oração. Senhor, muito obrigado por este momento e pela certeza de que somos teus filhos, pois temos ouvido a voz do teu Espírito a nos guiar e a nos fortalecer. Muito obrigado, Senhor, pela certeza de que o Senhor está conosco a cada dia. E muito obrigado, Senhor, por saber que realmente o Senhor é o nosso tudo e vive em todos nós. Por isso, não temos falta de nada, pois o Senhor tem nos preenchido e a tua graça tem sido mais do que suficiente. Amém.